Olá, nós somos alunos do Instituto Federal, campus São Raimundo das Mangabeiras. Iremos apresentar o trabalho de hidrologia, cujo tema central é falar sobre a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. O nosso grupo é composto por Ana Caroline, Anioná, Camille, Julie e Keilan. Na próxima semana já dá pra fazer o pontinho. Ei, vocês conhecem a Ana? Ela? Eu? Não, a Ana. A ANA é a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. É uma entidade reguladora federal brasileira, responsável por gerir e implementar políticas de recursos hídricos e saneamento básico no país. Ela é uma autarquia sob regime especial, vinculado ao meio ambiente e à mudança de clima, com autonomia administrativa e financeira. A sua principal relevância e atuação está na missão de garantir o uso sustentável de água para as presentes e futuras gerações. É compartilhar os recursos hídricos de uma forma integrada. Suas principais competências incluem a gestão de recursos hídricos, a regulação do saneamento básico e a segurança de barragens. A Lei 14.026/2020, com foco na atuação regulatória da ANA, assegura o direito ao uso da água e estabelece normas de referência para serviços e saneamento, promovendo em si a eficiência e a universalização desse setor. No vídeo, iremos abordar sobre duas importantes leis, que a primeira dela é a Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei de 19.433/97, com foco nos fundamentos, objetivos, outorgas, cobranças e planos de recursos. A segunda lei tem como nome Marco Legal do Saneamento Básico, Lei de número 14.026/2020. Essa lei, ela tem foco nas NE da ANA sobre metas de universalização. Então, esse vídeo tem como objetivo explicar essas duas leis, sobre suas metas, a universalização, a sua importância para a gestão de recursos hídricos e ela como... Oi, meu nome é Anioná e convido você a aprender um pouco mais sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. A Política Nacional de Recursos Hídricos, mais conhecida como PRNH, é a Lei 9.433 de 1997. Essa lei, ela organiza a gestão da água no Brasil, define regras para o uso, controle, proteção e planejamento de recursos hídricos. Ela estabelece como a água deve ser distribuída entre setores de uma forma mais integrada. Essa política, ela é fundamental porque ela garante água em quantidade e qualidade para a população e para as atividades econômicas. Ela evita conflitos e define quem recebe prioridade quando a água é pouca. Ela vai orientar investimentos para recuperação de rios, vai definir limites e responsabilidade e ela é a base de instrumentos como outorga, cobrança e planos de bacias, que eu vou me aprofundar logo mais à frente. Essa lei, ela se baseia nos seus 6 princípios. O primeiro deles é: a água é bem de domínio público. Ou seja, a água que está em território nacional, ela pertence a todos nós cidadãos. Ela pode ser sim administrada, tratada e distribuída por empresas e indústrias, mas o seu pertencimento maior cabe à sociedade. O segundo princípio, ele diz que a água é um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. Isso quer dizer que a água tem em si um preço. Mas esse preço, ele não é em si da água. Ele é mais uma taxa de distribuição e de tratamento, já que a água que a gente vai usufruir, ela tem que ser uma água tratada. O terceiro princípio, ele fala que, em situação de escassez, o uso prioritário de recursos hídricos é o consumo humano e a desertização de animais. Ou seja, caso a gente entre em uma catástrofe no abastecimento de água, essa água ela não poderia ser usada para agricultura, nem indústria, ela seria prioridade de consumo humano e animal. O quarto princípio, que é a gestão de recursos hídricos, deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Isso quer dizer que as empresas que estão fazendo a gestão da água, elas têm que fazer com que o abastecimento de água chegue para toda a população ou para um número máximo de pessoas atendendo às suas necessidades. Quinto princípio é um princípio muito importante e que deve ser bem entendido. Ele fala que a bacia hidrográfica é uma unidade territorial
para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Isso quer dizer que não importa se, por exemplo, dois estados dividem a mesma bacia hidrográfica. A gestão que foi implementada na questão da preservação e do uso da água, ela vale para os dois estados, ou seja, ambos têm responsabilidade compartilhada e nenhum pode fazer uma gestão diferente da outra, dividindo a mesma bacia hidrográfica. O sexto e último princípio fala que a gestão de recursos hídricos ela deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, usuários e das comunidades. Ou seja, a gestão ela é feita em conjunto, ela vai juntar governo, usuários e sociedade. Isso é feito para que haja decisões mais justas e para que seja evitado o conflito. Dando continuidade, agora vamos falar um pouco sobre os 6 instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. E o que são esses instrumentos? Esses instrumentos são ferramentas que o governo usa para planejar, controlar e organizar o uso da água no Brasil. Pensa assim, esses instrumentos são ferramentas que fazem essa lei funcionar na vida real. E eles estão fixados diretamente no 5º artigo da lei. O primeiro que iremos falar é planos de recursos hídricos, que é o planejamento da água. Ele vai nos mostrar quanto de água tem na bacia, quanto está sendo usada, quanto pode ser usada, problemas como poluição, escassez e ações para melhorar. O segundo que iremos falar é enquadramentos dos corpos de água. Ele define a qualidade da água que queremos para cada rio. Por exemplo, um rio é para o abastecimento, ele precisa ter uma alta qualidade. Já o rio para irrigação, ele pode ter outra classe. Temos também o outorga de uso da água, que é uma autorização para usar a água. E aí ele vai nos dizer quem pode usar, quanto e para que fim. Por exemplo, para irrigação, abastecimento de cidades, indústria, piscicultura. E ele vai evitar com que essa água seja tirada sem controle. Cobrança pelo uso da água. Quem usa mais, paga mais. Mas calma, que essa cobrança ela não serve para casa, serve para grandes usuários, como agricultura, indústria, saneamento. E esse dinheiro arrecadado, ele vai para recuperação de rios, para melhorar bacias, monitorar a qualidade e conservar as nascentes. E o quinto, Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, que é o banco de dados da água no Brasil. Ele reúne vazão dos rios, chuva, qualidade da água, quantidade de outorgas, mapas, relatórios, e aí ele vai ajudar a tomar decisões com base nos dados reais. E por último, temos ações de prevenção e defesa contra eventos críticos, que são o quê? Ações para evitar e reduzir problemas em secas e enchentes, que vai incluir o quê? Alertas, obras de proteção. Isso vai servir com que a população e a economia não sofram tanto com eventos extremos. A Política Nacional dos Recursos Hídricos organiza o uso da água no Brasil, garantindo que ela seja utilizada de forma justa, sustentável e planejada. Ela reconhece a água como um bem público, ilimitado e essencial à vida, priorizando o consumo humano em momentos de escassez e incentivando o uso consciente por todos os setores. A boa gestão da água evita conflitos, protege rios e garante uma boa qualidade de vida. Para saber mais como essa política funciona na prática, é importante buscar por Agência Nacional das Águas. Olá, meu nome é Júlia Vitória e eu vou falar sobre a Lei 14.026/2020. O saneamento básico, segundo a lei brasileira, ele inclui 4 componentes: o abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. A Lei 14.026/2020, ela altera e complementa a Lei 11.445/2007, que
trazendo novas regras para prestações desses serviços com foco na universalização, regulação mais forte e aumento de investimentos. Um dos pontos centrais da Lei 14.026/2020 é a definição de metas claras de universalização. Essa lei ela estabelece que até 31 de dezembro de 2033, pelo menos 99% da população deve ter acesso à água potável e 90% acesso à coleta de tratamento de esgoto. Isso exige planejamento de longo prazo e muito investimento em infraestrutura, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais e periurbanas. Com o marco legal do saneamento básico, a ANA ela deixa de atuar apenas em recursos hídricos e passa também a editar normas de referências para o saneamento básico. Essas normas elas orientam agências reguladoras municipais e estaduais como elas devem tratar temas como tarifas, qualidade de serviço, metas de universalização e fiscalização. Ou seja, a ANA ela não opera o saneamento, mas ela define padrões nacionais para harmonizar a regulação em todo o país. Entre as normas de referência da ANA, destaca-se a NR número 8, que trata especificamente das metas de universalização dos serviços de água e esgoto. Essa norma ela define como as metas devem ser aplicáveis, quais indicadores devem ser usados para medir o acesso e como deve ser feito o acompanhamento ao longo dos anos. Então, assim, os contratos de saneamento eles precisam mostrar metas progressivas e consultas de serviços. São obrigados a comprovar anualmente que estão avançando em direção às metas de 2033. Na prática, os desafios são diferentes entre as áreas urbanas e as áreas rurais. Nos centros urbanos, por exemplo, o foco ele está na expansão e modernização das redes de água e esgoto. Já nas áreas rurais, a lei ela permite soluções alternativas e individuais, desde que garantam a qualidade de segurança. Isso abre espaço para tecnologias de saneamento rural importantes para propriedades agrícolas e comunidades do campo, evitando contaminantes de bacias e do solo. Do ponto de vista da hidrologia, o marco legal do saneamento está diretamente ligado ao ciclo hidrológico. A capacitação de água bruta de rios e aquíferos, ela depende de boa gestão de recursos hídricos. Por outro lado, se o esgoto não para coletado e tratado, ele retorna ao rio, degradando a qualidade de água, o que prejudica o seu uso como o abastecimento, a biodiversidade e a agricultura. Assim, a Lei 14.026, juntamente com a Política Nacional de Recursos Hídricos, é fundamental para fechar o ciclo de forma sustentável. O marco legal do saneamento, ao atualizar a Lei de 11.445, do ano de 2007, representa um grande avanço nas políticas públicas brasileiras de saneamento básico. Ao estabelecer metas de universalização até 2033 e fortalecer o papel regular da ANA, a Lei 14.026 do ano de 2020 busca não somente ampliar a promoção de água potável e esgotamento sanitário, mas também promover qualidade, transparência e eficiência na prestação dos serviços. A integração entre o saneamento e a gestão dos recursos hídricos mostram que o abastecimento,
O tratamento de esgoto e a conservação da água formam um ciclo interdependente. Isso é essencial para a saúde pública, para o meio ambiente e também para o desenvolvimento econômico. Superar os desafios de universalização, principalmente em áreas rurais, exigirá planejamento, inovações tecnológicas e também um comprometimento de gestores, prestadores de serviço e também da própria comunidade ou sociedade, de modo que o ciclo da água se feche de forma sustentável e equilibrada em todo o território nacional.